Olá, amigos e amigas da TV Estado Play. Estamos recebendo aqui hoje integrantes da futura chapa chamada OAB que Queremos, que é encabeçada pela Gisele Marques, pelo Tiago Araújo e pela Luísa Ribeiro, que estão nos visitando para comentar aí sobre essa corrida e essa preparação, né, da eleição da OAB Mato Grosso do Sul, que acontece no mês de novembro deste ano. É um prazer receber a todos e a todas aqui para comentar sobre, né, o plano, as propostas, né, e o objetivo da formação da OAB que Queremos, Gisele. Um prazer recebê-la aqui na TV Estado Play. O prazer é todo nosso. Agradecemos muitíssimo pela oportunidade de estarmos aqui hoje esclarecendo a população acerca, né, desse novo momento, porque nós vamos ter uma renovação da Ordem dos Advogados do Brasil, de Mato Grosso do Sul. Então, muito obrigada por esse espaço, porque a OAB é uma instituição que interessa não só aos advogados, mas a toda a sociedade. Os advogados são indispensáveis à administração da justiça, né? A advocacia, ela faz parte da democracia, né? A prerrogativa dos advogados é um instrumento para a realização da democracia. Então, por isso é muito importante que os órgãos de imprensa deem esse espaço, né, para esse momento tão importante. Ok. Tiago, prazer recebê-lo aqui também. Muito obrigado, muito obrigado. Luísa. Também, muito obrigada. Tá, ok. Então a gente vai começar com as perguntas. Qual é a motivação de se lançar aí essa chapa chamada OAB que Queremos, que ainda está em formação? Nós percebemos que, assim, há uma grande parcela da advocacia que não está hoje sendo ouvida, né, que não se sente representada na forma como vem sendo conduzida, né, o trabalho dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós percebemos, assim, que falta um trabalho da OAB no sentido de esclarecer a população acerca dos custos da advocacia, né, que é algo que a gente percebe em outros estados. Nós percebemos, assim, que não há uma prática em se chamar as advogadas e advogados para esclarecer sobre a questão da tabela dos honorários mínimos, né? Nós temos situações, por exemplo, a Defensoria Pública é uma conquista da cidadania, nós apoiamos, mas a Defensoria Pública ela tem que atender o juridicamente necessitado e muitas vezes ela acaba, assim, atendendo quem teria condições de pagar um advogado, né? Então a gente vê que a OAB ela não está preocupada com essas questões, né? Então, quem está matando um leão por dia para sobreviver da advocacia, porque hoje a advocacia ela está muito difícil, no caso da advocacia de massa, por exemplo, né? Vem pronto os editais e aí os grandes escritórios aderem com preços baixos que vão resultar na precarização da advocacia, porque para conseguir honrar aquele preço daquele contrato, vão se contratar vários jovens advogados ganhando R$ 1.500 e trabalhando muitas horas por semana. Então, assim, uma exploração, né, da mão de obra do advogado que se preparou, porque quem tem uma carteira da OAB enfrentou um exame de ordem, né, são pessoas preparadas para estarem atuando na defesa da população. Então, a gente percebe que há um distanciamento da ordem em relação a essas preocupações. A gente percebe a OAB muito preocupada, assim, com o 5º constitucional, né, com questões com inauguração de sedes, com algumas questões que não vão se refletir diretamente na melhora do exercício da advocacia. Por isso, nós, então, elaboramos aí uma plataforma que nós lançamos na internet, estamos colhendo a proposta. Então, quem quiser, os advogados que quiserem, podem enviar o seu e-mail para o abquequeremos@gmail.com, que é a partir desse diálogo que estão sendo construídas as propostas do nosso movimento. E como vai ser feita a composição da chapa? A chapa está sendo organizada a partir de pessoas representativas, pessoas que não estão ligadas, né, aos grupos que tradicionalmente vêm comandando o poder na OAB, porque há muito tempo que a gente vê que tem dois grupos que se revezam, né? Ou é o A ou é o B e nada muda. Então, nós queremos mudança de verdade. E a OAB que Queremos é um movimento que representa essa mudança, essa transformação. Temos muitos jovens advogados e muitos professores universitários, que além de advogados, são professores universitários, que é o meu caso.
Eu falo que eu sinto a dor dos meus alunos que se formam e não conseguem se posicionar no mercado e vão fazer outra coisa da vida. Inclusive, muitos estão trabalhando de Uber, viu? Tem muitos trabalhando em aplicativos, então isso é uma coisa muito triste. A OAB ela precisa se sensibilizar e abraçar, ser o porto seguro da advocacia. Então, há uma precarização da atividade. Sim, há uma precarização da atividade e uma falta de sensibilidade. Por exemplo, cesta básica para o advogado que está passando fome. Para ter acesso, o advogado tem que estar em dia com a sua contribuição anual. Ora, nós temos uma das anuidades mais caras do Brasil e que menos serviços oferece. No contexto da pandemia, a OAB do Paraná, por exemplo, ela possibilitou a isenção para os advogados que comprovassem ter perdido um contrato ou ter perdido um emprego. A OAB do Mato Grosso do Sul não deu nenhum desconto. E, para ter acesso à cesta básica, o advogado tem que estar em dia com essa anuidade que é tão cara e que oferece tão poucos serviços. Né? Então, a gente percebe assim, que essa precarização da advocacia, ela precisa mudar. Nós precisamos voltar a ter condições, né, de estarmos desempenhando a nossa profissão, o nosso trabalho e sendo remunerados de forma digna. A campanha que disputa a eleição da ordem tem várias vertentes, né? A senhora acha que precisa se discutir mais ideias ou embate entre os candidatos na questão das propostas? Como é que a senhora tem visto, e o senhor também, a Luísa, essa corrida eleitoral da OAB? A senhora falou que são dois grupos. Como é que é essa disputa? E nós somos o terceiro grupo. Então, nós estamos surgindo como alternativa, como terceira via, como a novidade. Então, a senhora já viu como é que é a disputa desses dois grupos que dominam, né? Isso. Qual que é o campo da ideia de propostas? Então, o nosso movimento OAB que Queremos está muito preocupada em ter um projeto construído pelos próprios advogados e advogadas. Por isso que nós lançamos essa plataforma, né, para colher as propostas. Nós não estamos preocupados assim, em embates pessoais. Nós queremos fazer um debate de alto nível, né? Queremos fazer um debate para que a advocacia construa as propostas. E eu quero até passar a palavra para o doutor Tiago, porque eu conheci o doutor Tiago numa visita que eu fiz ao escritório dele, né? E lá ele me passou algumas situações que ele, como advogado, enfrenta no dia a dia e que a gente está incorporando na campanha. Muito obrigado. Na verdade, a nossa colaboração ela vem em sintonia com tudo isso que a Gisele está pontuando, e no sentido principalmente da importância da advocacia para a sociedade de uma maneira geral, porque é o advogado que, em muitas situações, é a voz do cidadão, né? E em situações geralmente litigiosas ou que tratam de assuntos importantes, caros para o cidadão. O advogado ele é o porta-voz disso, ele é o defensor dos direitos, enfim, né? Essa é a função principal da advocacia, por isso que ela é tão, digamos assim, tem o seu lugar reservado também como um importante instrumento do nosso Estado democrático, da democracia. E o advogado, justamente por essa função, ele se vê muitas vezes diante de forças maiores do que o cidadão em si considerado. Geralmente, as forças atuantes do Estado, os órgãos de fiscalização, o próprio Poder Judiciário. E o advogado, por essa atividade, ele está, eu costumo dizer que a gente atua no limiar do conflito. Então, o advogado poder estar exercendo essa função, ele precisa de um amparo institucional, ele não pode ser ele sozinho, porque a união faz a força. Então, o advogado, se ele estiver ali sozinho, de frente com aquela situação, tendo que, muitas vezes, ser o único que defende alguma ideia, a situação se torna muito mais complicada. Se, por outro lado, ele tiver uma instituição, ele não for só ele, se o juiz, se o promotor, se o procurador, se o auditor, se o fiscal olhar para o advogado e não ver só a figura daquela pessoa, mas ver sim um movimento, uma classe, a OAB, né?
uma ordem de advogados que, se preciso for, estará lá para defendê-lo, para ser a voz de todos, a nossa atuação, por consequência, fica mais facilitada e os nossos objetivos, que são objetivos comuns, objetivos que atendem a um interesse social, também ficam mais fáceis de serem obtidos. E é esse sentido que a gente vê a necessidade, assim, uma necessidade significativa da OAB a gente sentir esse amparo, essa guarida. Muitas vezes o advogado, ainda mais o advogado de início de carreira, está recém iniciando a atuação, ele se sente muitas vezes desprivilegiado, desprotegido, assim, desamparado diante da forma como o nosso sistema funciona, né? Então, a OAB é uma entidade de natureza mista, público-privada, mas assim, temos aí os entes particulares, é necessário que haja uma união, que haja um movimento em prol disso, né? Em prol do todo da nossa classe. E eu vejo que esse é um sentido muito importante e válido de estar sendo prestigiado no nosso movimento. E a participação da mulher? Aí acho que vai ter que ser... Doutora Luísa, gostaria de falar? Posso falar um pouco, sim. Bem, a participação da mulher é uma conquista, né, da sociedade em todos os campos, enfim. E na advocacia nós demoramos, inclusive, bastante para avançar. Mas agora, recentemente, o Conselho Federal da OAB definiu que a representação dos advogados será feita, né, entre advogados e advogadas no mesmo tamanho, né? Então, as chapas deverão ter 50% em todos os níveis, né, de representação, seja na diretoria, no conselho estadual, nas comissões, enfim. A representação dos advogados e das advogadas será 50% feito por homens e 50% feito por mulheres. Então, isso é um avanço muito importante e é uma sinalização da OAB de respeito, né, a essa diversidade de gênero que nós temos na nossa sociedade. Nós temos homens e mulheres. Então, não é possível termos, né, uma sociedade, uma representação da nossa classe, dos advogados, feita exclusivamente ou majoritariamente por advogados e não a metade por advogadas e advogados, o que nós temos hoje, né? Então, isso é uma grande conquista e nós temos a nossa candidata, que é a Gisele Marques, doutora Gisele Marques, à frente, já é uma significação bastante forte desta nossa luta. Especialmente, não é só porque é uma advogada, mas especialmente porque é uma advogada militante desta questão de gênero, né? É importante a gente colocar isso porque grande parte da atividade, né, de luta pessoal, do tempo da sua militância, né, desde que era muito jovem, foi dedicada à defesa, né, do espaço da participação política da mulher. Então, doutora Gisele Marques não tem isso apenas como um cumprimento de um provimento do Conselho Federal da OAB, mas tem a plena convicção de que é preciso que as advogadas estejam efetivamente representadas nos órgãos de poder e de decisão, especialmente, né, à frente da OAB. Ok. E sobre o viés político da OAB Federal? Muito tem sido criticada aí a posição do presidente, né, de ordem nacional no que tange algumas inserções políticas, né, tomando algum tipo de partido. Mas isso não é o papel da ordem, ela ser inserida no contexto político e social da sociedade, da comunidade, sem, claro, deixar demonstrado que defende A ou B? Olha, é papel da OAB defender a democracia, defender os direitos humanos. Os advogados exercem uma função social muito importante. O que não pode haver é partidarismo. E aí, partidarismo, muitas vezes, não é assim... apenas, vamos dizer assim, muitas vezes vai se buscar um exemplo de partidarismo lá no Conselho Federal e não se olha para o que está acontecendo aqui no Mato Grosso do Sul. Vou dar um exemplo. Eu liderei um movimento contra o desmatamento do Parque dos Poderes, né? Pedi o apoio da minha instituição, muitas advogadas e advogados estavam engajados. E a OAB não deu apoio nenhum, nem a Comissão de Meio Ambiente não se prontificou a estar nas manifestações, né? Em toda a movimentação que nós fizemos, nós conseguimos colher um abaixo-assinado com mais de 10 mil assinaturas. Então, conseguimos apoio do Ministério Público, atuamos fortemente junto com o Ministério Público na defesa da vegetação da Mata Nativa do Parque dos Poderes, né?
E, assim, até hoje não foi explicado o motivo, né, da atual diretoria da OAB não ter se engajado nessa questão, ainda mais porque a nossa sede, ela está ali na Avenida Mato Grosso, na entrada do Parque dos Poderes, né? Então, o que não pode é o dirigente da ordem deixar os seus interesses, né, a sua relação com o político A ou B, se colocar à frente daquelas questões que precisam ser enfrentadas, né? Então, nesse sentido, o que eu vejo muito é assim, que neste ano agora, que é o ano eleitoral, é o ano que nós vamos ter a mudança, né, vamos ter as eleições, de repente passou-se a crucificar o Felipe Santa Cruz como sendo assim, olha, ele é o que partidarizou e tal. Só que a OAB Federal acabou de inaugurar aqui, a OAB Estadual acabou de inaugurar um sistema fotovoltaico, né, que vai diminuir muito o que se gasta com energia aqui. Foi feito um investimento significativo e tudo quem pagou foi o Conselho Federal, né? Estão tendo várias inaugurações de subseções no interior, com muita participação de recursos do Conselho Federal. Então, até ontem, quando interessava buscar dinheiro no Conselho Federal, o Felipe Santa Cruz era bom. Agora que nós estamos à véspera da eleição, de repente o Felipe Santa Cruz se tornou assim o partidário, né? Então eu acho que você tem que ter coerência, né? Particularmente a questão do Conselho Federal, ela está muito distante da nossa realidade aqui, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, no dia a dia, a gente fica muito distante do que está acontecendo lá na esfera federal. Mas nós temos, sim, essa visão de que a OAB ela tem que estar defendendo a Constituição, tem que estar defendendo os direitos fundamentais. Esse é o nosso parâmetro, né? Esse é o parâmetro. Nosso parâmetro é a Constituição. Agora, naturalmente, o atual presidente votou em alguém para presidente da República, o atual presidente da OAB, como também os três pré-candidatos que se apresentam, cada um votou em alguém para a presidência da República, né? Agora, isso não quer dizer, né, que você vai deixar uma determinada ideologia suplantar aquelas conquistas que foram tão duras para a sociedade brasileira, que eu sou da geração que foi às ruas lutar por eleições diretas, lutar pela Constituinte, né? Então, nosso dever é zelar pelo que está hoje dentro da Constituição. Esse é o nosso parâmetro. Ok. E sobre a forma de escolha para a OAB Nacional, que é a eleição de forma indireta, é possível mudar esse sistema? Vocês concordam? Sim, nós discutimos isso dentro do nosso movimento e somos favoráveis a eleições diretas para a OAB, até para evitar isso que a gente acabou de comentar agora, que está tão distante a realidade, parece que o que acontece fica muito lá na cúpula nacional. Nós queremos, sim, votar para a presidência, para a direção da OAB Federal. Bacana. E sobre o sistema de judicialização dos exames de ordem? Tornou-se uma questão muito questionada e daqui a pouco alguns vão achar que o exame de ordem já não é uma necessidade para certificar o advogado, né? Porque, primeiro, a gente tem uma série de universidades que abriu aí uma fábrica de advogados aqui no Mato Grosso do Sul, então, né? É um lado bom, que valoriza a profissão, mas o lado ruim é porque precariza também. Tem muitos profissionais no mercado e tem gente que quer ser bacharelado para passar em concurso. Outros não querem mesmo exercer a profissão. E aí coloca em questão o exame de ordem. Como é que vocês veem isso? Olha, o exame de ordem, infelizmente, nesse momento, ele ainda é necessário, né? Porque justamente pelo grande número de cursos jurídicos que se abrem no Brasil afora, sem qualquer critério. A OAB ela é ouvida, mas apenas de forma consultiva. Ela não consegue, assim, deliberar de forma a impedir a abertura desses cursos. Só que eu acho que já passou da hora também da OAB entrar com uma ação judicial, né? Em relação a esse número tão grande de cursos, agora, inclusive, estão aprovando cursos 100% online, né? O atual governo federal aprovou os cursos de direito 100% online, o que é, assim, muito preocupante, né? Porque
a advocacia realmente ela é uma profissão assim que coloca em risco muitos interesses. Uma pessoa ela pode perder todos os seus bens, ela pode perder a sua liberdade se ela não for bem atendida. Então, nós somos a favor de um ensino jurídico com qualidade. Quando esse ensino jurídico tiver assim, condições suficientes para que não haja o exame de ordem, tudo bem, ele pode até deixar de existir, mas nesse momento ele ainda necessário. Nós discutimos amplamente essa questão, né? E chegamos à conclusão de que ainda é importante, né, para ter um filtro em relação à qualidade dos profissionais que estão no mercado. Ok. E o último questionamento aqui é a participação da ordem. A maioria tem apenas a OAB no Brasil como geral, como órgão regulador e controlador do profissional. Vocês defendem que esse modelo já está ultrapassado, a ordem tem que criar novos viés para atender o advogado, democratizar outras medidas, ou, enfim, ser mais participativo, ser mais confiante do futuro profissional dessa área? Olha, a OAB, recentemente, né, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a OAB ela tem natureza jurídica sui generis, né? Ela não é apenas uma autarquia federal, como vinha se decidindo até então. Por que essa natureza sui generis, né? Porque nós não somos apenas uma profissão, né? Nós somos um instrumento da democracia, nós somos um instrumento da justiça, né? Por isso que é tão importante que os advogados, as advogadas sejam respeitados, tenham as suas prerrogativas garantidas, né? É preciso que o profissional da carreira jurídica, o advogado, quando ele chega dentro de uma delegacia de polícia, por exemplo, na hora o delegado tem que ir lá e buscar aquele cliente, né, aquele cidadão que está sendo processado e colocar para conversar reservadamente com o profissional, com o advogado. São coisas que a gente ainda tem que lutar, né, para conseguir essas garantias que já estão preconizadas na Constituição. Então, a OAB, ela é uma instituição tão importante, né, que o que está faltando, na verdade, é que ela, assim, primeiro, ela se invista, né, desse dever de estar dando, principalmente à jovem advocacia, né, essa força, né, que nós profissionais merecemos. E até quero te falar uma coisa, um compromisso da nossa chapa: nos 5 primeiros anos de inscrição, o jovem advogado não vai pagar anuidade. Tá? A anuidade do Distrito Federal, para você ter uma ideia, no primeiro ano ela é de R$200, quando o profissional se inscreve, é de R$200. E aí depois, progressivamente, vai aumentando um pouquinho, né? Aqui tem um desconto de 20%, então o jovem advogado ele entra pagando R$800. Nós queremos tomar uma série de medidas no sentido, assim, de que a OAB ela se conscientize, né, de que ela tem que estar atuando pela valorização dos profissionais, do profissional advogado, da profissional advogada. Foi instituído um benefício para os advogados que fazem parte do Tribunal de Ética. A cada 200 processos que o profissional atua, ele consegue, então, não pagar anuidade. Bacana, é uma forma de contemplar o colega que está trabalhando no Tribunal de Ética. Só que acabou que a OAB está sendo um órgão para punir advogado, né? E não um órgão para acolher o advogado. Então, se um profissional andou fora da ética, fora da lei, ele tem que sim ser punido, né? Só que primeiro a OAB tem que chamar essa pessoa que está sendo acusada, tentar uma composição, tentar uma mediação, né, tentar ouvir os dois lados e não já ter aquela ânsia de, puxa, quanto mais advogado condenado, mais chance eu tenho de não pagar a minha anuidade. Então, isso é uma coisa muito, assim, séria, né? A OAB, ela não é apenas um conselho de classe, né? Ela não é um sindicato, ela é muito mais do que isso. Ela é um instrumento da efetivação do Estado Democrático de Direito. Então, é por isso que nós estamos com esse movimento coletivo de mudança para construir a OAB que nós queremos.
Eu já ouvi a frase de alguma frase que alguém disse que a OAB é os olhos da sociedade. Sim. As pessoas veem a OAB como um instrumento de segurança, né, da sociedade, das garantias constitucionais, dos deveres, dos direitos, e de ser o balanceador entre conflitos, né, de mediador entre conflitos, né, de apaziguar situações. Isso. E a OAB, ela se afastou desse papel. A OAB aqui de Mato Grosso do Sul, hoje ela está muito ausente, tanto das grandes questões nacionais, quanto das questões locais. A gente não percebe, olha, os advogados, por exemplo, criminalistas que atuam lá na Gameleira, quando chegam lá, às vezes passam um dia inteiro para tentar falar com o seu cliente, não consegue. Né? Dentro do presídio da Gameleira, que seria de regime semiaberto, ele seria de regime semiaberto, mas ele está sendo mais cruel do que os estabelecimentos penais de regime fechado. Né? Então, os advogados criminalistas estão sendo massacrados, né? E está faltando essa atuação, porque daí a OAB vem atuando tanto para defender a prerrogativa do advogado, como também dos direitos humanos, e é algo que não vem acontecendo. A gente vê a OAB ausente da defesa dos direitos humanos, dos direitos indígenas, dos direitos das mulheres. Né? Então, hoje, a voz da OAB de Mato Grosso do Sul está silenciando, e é essa voz que nós queremos colocar de volta para ecoar a favor da sociedade. Ok, bacana. Falamos então com a Gisele Marques, o Tiago Araújo e a Luísa Ribeiro, que compõem a chapa OAB que Queremos, que é uma chapa que vai ser formada ainda, né, Gisele, você comentou, né, Isso, trazendo estamos aqui, em pré-campanha, porque ainda não saiu o edital. mas já trazendo as propostas, argumentando, né, o desejo de mudar aí a movimentação da ordem em Mato Grosso do Sul, e mais bacana ainda, que é uma candidata, né, que vai romper um pouco esse ciclo, né, de só homem assumir a OAB, né? Tem que ter mulheres, né? Tem não só na presidência da OAB, mas também, né, nas eleições para prefeita, vereadora. Estamos muito carentes de novas, né, políticas, mulheres no poder. Exatamente. Nessa oportunidade, eu acho que seria importante, doutora Gisele, esclarecer sobre a cota racial. Né? Nós falamos sobre a participação das mulheres, mas nós também temos o mesmo provimento que tratou sobre, né, termos 50% de homens e mulheres nas chapas, também garantiu, né, uma cota mínima, de né, 30%, de negras e negros. Isso. Então, doutora Gisele, podia esclarecer. Exatamente. Até quero fazer um apelo, né, para as advogadas e advogadas negros, né, que se recadastrem, porque é necessário fazer um cadastro, né, onde a pessoa se autodeclara negra, né? Então, não é a OAB que vai dizer fulano ou beltrano é negro, não, o próprio advogado, a própria advogada que tem que dizer eu sou negro, né? E nós da OAB que Queremos estamos fazendo toda uma campanha de esclarecimento nesse sentido, né? E queremos superar, nós não queremos cota de 30% só não, nós queremos superar essa cota. É algo muito difícil, por quê? Porque as pessoas negras são minoria dentro das faculdades de direito, né? Então, é uma dívida histórica que a sociedade tem, né, com aquelas pessoas que foram trazidas, escravizadas, e que os estudos econômicos mostram que estão sempre na base da pirâmide social, ganham muito pouco. Nós fizemos semana passada uma live sobre gênero e questão racial, e agora, nessa semana, nós temos uma live sobre direitos trabalhistas com uma advogada e um advogado negros, porque nós queremos os negros falando sobre questões técnicas e não apenas sobre a questão racial. Queremos que eles ocupem o lugar que lhes cabe. Mas não tem já esse benefício dentro da ordem? Não. Não existe isso? Ainda não tem. Ainda não tem, assim, uma cota de participação de negros, e a cota de participação de mulheres foi uma luta muito grande que nós, mulheres, né, desempenhamos, para que pudéssemos chegar. Esse ano é uma eleição histórica, porque é a primeira vez que nós temos a paridade, né, que 50% da chapa tem que ser formada por mulheres e 30%, né, por pessoas negras. Então, é um momento, assim, ímpar na história da OAB, né, e por isso, então, nós estamos, assim, muito animados, trazendo essa proposta de renovação, de mudança, de inclusão, né? Queremos uma OAB que traga inovação, que traga, assim, valorização da carreira profissional. Bacana.
Doutora Gisele, mais uma vez, obrigado ao Tiago e também à Luísa. Boa sorte aí nessa caminhada ao OAB que queremos. A gente volta em outra oportunidade. Esperamos que vocês retornem aqui para comentar, Obrigada, se eleitos, para comentar sobre os projetos da OAB e a participação da sociedade, né, nessa entidade tão importante e valorosa para toda a população aqui do Estado. Muito obrigada, agradeço muito ao grupo, ao Estado, pela oportunidade, né, pela abertura que está nos dando. Tenho certeza que será dada também aos demais pré-candidatos, né? Isso é muito importante que vocês tenham essa sensibilidade, né, de estar dando oportunidade para que as propostas, os projetos que vão estar em disputa na OAB, né, possam ser conhecidos por toda a população. Parabéns. Obrigado. Igualmente, obrigado. Muito obrigada. Ok. A TV Estado Play volta em outra oportunidade com um tema importante que tem a ver com a sua vida. Até mais, pessoal!